Há negócios que parecem legítimos por fora e são outra coisa completamente por dentro. Há homens que chegam de terno, com cartão de visita e linguagem de negócios, e que são, na essência, a mesma coisa que qualquer outro predador. Criaturas que identificam o que os outros construíram e decidem que querem para si. A diferença é que esses usam caneta antes de usar faca, e só usam a faca quando a caneta não funciona. No Rio de Janeiro de 1971, a caneta estava prestes a falhar, e a faca já estava sendo afiada. O Cassino Atlântico não era o maior do Rio, não tinha a pompa dos grandes estabelecimentos da Zona Sul, não tinha o clientelismo político dos salões que funcionavam sob proteção explícita de figuras do governo. Era um lugar médio, num sentido que não era depreciativo. Médio como algo construído com medida certa, com equilíbrio entre o luxo que atraía clientela boa e a discrição que mantinha todo mundo confortável. Funcionava num sobrado reformado em Santa Teresa, com vista parcial para a Bahia. 3 salões de jogo, um bar que servia as melhores doses de uísque escocês que o dinheiro honesto conseguia importar, e uma reputação que havia sido construída ao longo de 12 anos com o tipo de cuidado que só quem não tem atalhos disponíveis aprende a ter. Quem havia construído tudo aquilo era Donato Ferrara, filho de imigrante calabrês, nascido no Rio, criado entre o sotaque do pai e o ritmo da cidade. Donato não havia herdado nada além do nome e de um caráter que o pai havia plantado com firmeza e alguma dureza, como se soubesse que o mundo exigiria isso do filho mais cedo do que o razoável. Havia trabalhado em cassinos desde os 18 anos, em funções que iam do mais simples ao mais complexo. Carregador de fichas, croupier, gerente de mesa, gerente de salão, sócio minoritário, sócio majoritário. Cada etapa construída com o que havia aprendido na etapa anterior. O Cassino Atlântico era o resultado de tudo isso. De 24 anos de trabalho, que não havia tido dia de folga que não fosse necessário. E havia algo mais no Cassino Atlântico que não estava em nenhum livro contábil, em nenhum contrato, em nenhum documento formal. Havia 42 funcionários que dependiam daquele lugar para viver. Havia famílias inteiras, cuja estabilidade estava ancorada naquele sobrado de Santa Teresa. Havia histórias dentro daquelas paredes que Donato conhecia uma por uma, porque era o tipo de homem que sabia o nome dos filhos dos seus funcionários e o dia do aniversário das suas mães. Esse era o lugar que os homens de Palermo haviam decidido que queriam. Eles chegaram em março. 3 homens, representantes, disseram, de um grupo de investimento europeu interessado em expandir operações para a América do Sul. O cartão de visita tinha endereço em Milão. O terno tinha corte romano. O italiano tinha sotaque siciliano, que nenhum dos 3 fazia esforço para disfarçar. A primeira reunião foi cordial. A segunda foi menos. A terceira não foi reunião. Foi uma comunicação. O porta-voz do grupo, um homem de nome Enzo Cavalcanti, que havia nascido em Palermo e adotado o sobrenome brasileiro com a mesma naturalidade com que se adota uma máscara, colocou sobre a mesa de Donato uma proposta de compra que era, nos números, razoável. Não era generosa. Não era o valor real do que havia sido construído, mas era razoável o suficiente para que qualquer advogado dissesse que era uma oferta legítima. Donato disse não. Enzo ouviu o não com uma expressão que não mudou. Agradeceu pela reunião. Levantou. E ao sair, com a mão já na maçaneta da porta, disse, sem se virar, com a tranquilidade de quem está comentando o clima: o senhor vai querer reconsiderar. As pessoas que representamos têm pouca paciência para reconsiderações demoradas. A porta fechou. Donato ficou olhando para a proposta sobre a mesa por um longo tempo. O que veio nas semanas seguintes foi uma campanha que não tinha nome, mas tinha método. Era o método clássico de quem faz esse tipo de trabalho há gerações. Não destruir de uma vez, mas desgastar. Não atacar frontalmente, mas criar uma pressão acumulada que vai tornando a resistência progressivamente mais custosa do que a rendição. O fornecedor de bebidas cancelou o contrato sem explicação. O contador de 15 anos comunicou sua saída
com uma carta formal e sem detalhes. Um inspetor municipal apareceu 3 vezes em 2 semanas com autuações por irregularidades que nunca haviam existido antes. 2 funcionários-chave pediram demissão com a expressão de quem foi orientado a não dar explicações e está cumprindo essa orientação. Donato reconhecia o padrão. Não era a primeira vez que via esse tipo de pressão aplicada a alguém. Era a primeira vez que era o alvo. Há uma diferença entre conhecer um processo e estar dentro dele. Conhecer te dá perspectiva. Estar dentro te dá medo. E Donato estava começando a sentir o medo se instalar. Ele tinha contatos, tinha conhecidos em lugares que poderiam ajudar. Mas cada contato que acionou devolveu a mesma resposta com palavras diferentes. Os homens por trás dessa operação tinham conexões que tornavam qualquer intervenção direta muito cara para quem quisesse se envolver. O nome que circulava nos bastidores era o de uma família com ramificações que iam de Nápoles ao Porto de Santos, passando por estruturas no Rio que haviam sido construídas ao longo de décadas com a paciência de quem pensa em gerações, não em anos. Donato estava sozinho. Foi então que um amigo em comum, num jantar que havia sido organizado com esse propósito específico, mencionou um nome. Lúcio Flávio conhecia o Rio de uma forma que poucos conheciam. Não apenas a geografia, não apenas os bairros e as rotas. Conhecia as correntes invisíveis que moviam a cidade por baixo da superfície. Sabia quem devia o quê a quem. Sabia onde as lealdades eram compradas e onde eram genuínas. E sabia, com uma precisão que vinha de anos de observação cuidadosa, qual era a diferença entre os dois. Quando o nome do Cassino Atlântico chegou até ele, não foi como pedido de ajuda. Foi como informação. Alguém que confiava nele havia mencionado o que estava acontecendo. E Lúcio Flávio havia ouvido com a atenção que dedicava a tudo que envolvia o tipo de operação que ele reconhecia como o prelúdio de algo maior. Porque aquilo não era apenas sobre um cassino. Nunca era apenas sobre o que parecia ser. Ele começou a puxar os fios. O que encontrou ao longo de dias de movimentação discreta, por ambientes que iam de escritórios a bares de cais, foi um quadro mais amplo e mais preocupante do que o episódio do Cassino Atlântico sugeria. O grupo representado por Enzo Cavalcanti não estava interessado num cassino. Estava interessado em infraestrutura. O cassino era o primeiro ponto numa cadeia, que incluía 3 outros estabelecimentos identificados, 2 armazéns no porto e uma empresa de transporte que havia mudado de dono 2 anos antes de uma forma que, olhando em retrospecto, tinha a mesma assinatura. Era uma operação de lavagem com ambição territorial. E o Cassino Atlântico, com sua reputação intacta, seus 12 anos de operação limpa e sua clientela de perfil específico, era a peça que faltava para dar ao conjunto uma aparência de legitimidade que as outras partes não conseguiam fornecer sozinhas. Donato não estava vendendo um cassino. Estava sendo pressionado a vender a fachada que tornava todo o resto possível. Lúcio Flávio deixou isso assentar. Depois, começou a trabalhar. A primeira coisa que fez foi mapear os pontos de pressão que o grupo havia ativado contra Donato. Cada um deles tinha um responsável, e cada responsável tinha uma vulnerabilidade própria. O inspetor municipal, que havia aparecido com as autuações falsas, estava envolvido em irregularidades que tornavam sua posição muito frágil, caso alguém com informação suficiente decidisse olhar na direção certa. O contador que havia pedido demissão havia sido coagido, não corrompido, o que significava que havia uma história a ser contada se o ambiente fosse seguro o suficiente para que ele a contasse. Lúcio Flávio criou esse ambiente, não com promessas, com estrutura, com a demonstração concreta de que havia forças em campo que tornavam a proteção oferecida pelo grupo de Enzo menos sólida do que parecia. Era uma linguagem que funcionava porque era a única que esse tipo de operação entendia. Não apelo moral, não indignação, mas cálculo. Mostrar que o custo de continuar estava subindo enquanto os benefícios permaneciam estáticos. O contador falou. O inspetor recuou sem que ninguém precisasse pedir, porque havia entendido sozinho que o apoio que havia recebido
não seria suficiente se a situação escalasse. Os fornecedores, um por um, receberam a informação de que havia outras forças interessadas no Cassino Atlântico, além do grupo siciliano. Forças que também tinham a capacidade de facilitar ou complicar operações comerciais no Rio. O mercado entendeu a mensagem antes que ela precisasse ser explicada. Mas Lúcio Flávio sabia que essas eram medidas de contenção, não resolução. Para a resolução, era necessário ir direto ao centro. O encontro com Enzo Cavalcanti foi marcado por intermédio de um canal que o próprio grupo havia estabelecido para comunicações discretas, o que significava que eles mesmos haviam fornecido o caminho. Lúcio Flávio apreciava quando a arquitetura do adversário se tornava útil. O local escolhido foi um restaurante no Leblon que os homens de Enzo frequentavam, terreno deles. Isso era calculado, porque o que Lúcio Flávio tinha para oferecer não dependia de terreno, dependia de informação. Enzo chegou com 2 dos seus. Sentou com a expressão de quem está concedendo uma audiência, não participando de uma negociação de iguais. Era uma postura. Lúcio Flávio a reconheceu como o que era e não reagiu a ela, porque reagir era exatamente o que a postura pretendia provocar. Esperou o outro se acomodar. Esperou o silêncio se instalar. E então falou com o mesmo volume de voz que usaria para comentar o cardápio. Eu tenho algumas informações que provavelmente seriam inconvenientes para as pessoas que o senhor representa. E tenho algumas outras que seriam diretamente destrutivas para a operação que está sendo montada no porto. Uma pausa calibrada. Não vim ameaçar, vim propor. Enzo não mudou a expressão, mas algo nos ombros mudou. Uma tensão mínima que quem não estivesse prestando atenção não notaria. Que tipo de proposta? O tipo simples. O Cassino Atlântico continua com Donato Ferrara. As operações do porto continuam como estão, sem interferência minha ou de quem eu represento. Em troca, as pressões sobre o cassino e sobre os funcionários cessam completamente. Nenhuma das duas partes menciona essa conversa para ninguém. Enzo deixou o silêncio se estender por um tempo que era calculado para parecer consideração, mas que Lúcio Flávio leu como desconforto. E por que eu aceitaria isso? Lúcio Flávio colocou sobre a mesa um envelope. Não o abriu. Não precisava. Porque o que está nesse envelope, se chegasse às pessoas certas, tornaria a operação do porto impossível. Não difícil. Impossível. E tornaria a situação das pessoas que o senhor representa aqui no Brasil muito mais complicada do que um cassino de Santa Teresa justifica. Outra pausa. Eu não quero a operação do porto. Não é meu negócio. Quero o cassino fora do alcance de vocês. Essa é uma troca que favorece os dois lados, se o senhor for capaz de calcular direito. Enzo olhou para o envelope. Olhou para Lúcio Flávio. Fez o cálculo que Lúcio Flávio sabia que ele faria, porque era o único cálculo disponível para alguém na posição dele. Quanto vale um cassino de Santa Teresa comparado com o custo de ter a operação maior comprometida? A resposta era evidente. Enzo pegou o envelope. Ficou com ele na mão por um momento. Depois o colocou no bolso interno do paletó. Eu vou transmitir a proposta. Eu sei que vai, disse Lúcio Flávio. E sei a resposta que vai voltar. Levantou da cadeira. Deixou dinheiro suficiente para cobrir o café que havia pedido e que não havia tocado. E saiu do restaurante com a mesma calma com que havia entrado. A resposta voltou em 48 horas, pelo mesmo canal discreto. Era um sim formulado na linguagem de quem concorda sem admitir que concordou. Uma comunicação informando que o grupo havia reavaliado seus interesses no mercado local e havia decidido direcionar recursos para outras oportunidades. Era o recuo com a face preservada. Lúcio Flávio aceitou isso como o que era, a única forma que esse tipo de estrutura tinha de dizer sim sem dizer sim. Funcionava da mesma forma. As pressões cessaram. O inspetor não voltou. Nenhum outro fornecedor cancelou o contrato. Os 2 funcionários que haviam pedido demissão foram contatados por Donato e voltaram, porque o que os havia feito sair havia deixado de existir. O Cassino Atlântico reabriu o salão principal numa quinta-feira de abril com a normalidade deliberada
de quem não quer que o que aconteceu fique marcado no ambiente. Donato ficou por trás do bar naquela noite, servindo pessoalmente os primeiros drinks, e havia em cada gesto seu o tipo de alívio que não se finge. Era real. Era o alívio de quem esteve à beira de perder tudo o que havia construído com as próprias mãos, e não perdeu. Ele nunca soube exatamente o que havia estado no envelope. Ninguém soube. O que estava no envelope era uma combinação de dois tipos de informação. O primeiro era a documentação sobre o fluxo financeiro que conectava a operação do porto a uma estrutura em São Paulo que tinha interesse em manter a operação invisível e que, se exposta, causaria danos muito além do Rio de Janeiro. O segundo era algo mais específico e mais pessoal. O registro de uma transação que conectava diretamente um dos representantes da família siciliana a uma investigação que estava sendo conduzida discretamente por autoridades italianas e que, se a conexão fosse estabelecida publicamente, tornaria a presença deles em qualquer país com tratado de extradição um risco permanente. Lúcio Flávio havia reunido essas informações ao longo de 10 dias de trabalho que havia envolvido pessoas em 3 cidades e o tipo de paciência que não é natural, mas que é aprendida a custo. Ele nunca usou o envelope. Nunca precisou. Porque o que o envelope representava não era a informação em si. Era a certeza, transmitida com clareza suficiente para não precisar de demonstração, de que a informação existia e estava em mãos que saberiam usá-la. Às vezes a arma mais eficaz é a que nunca é disparada, mas só funciona quando o outro sabe que o dedo está no gatilho. Enzo Cavalcanti deixou o Rio em maio. Os outros 2 partiram antes dele, sem cerimônia, com a discrição de quem entendeu que a cidade havia ficado pequena para o tipo de operação que planejavam. A família que representavam continuou suas operações em outros mercados, como sempre fizeram, porque esse tipo de estrutura não desaparece, apenas se move. Mas o Cassino Atlântico ficou fora do radar de qualquer interesse deles de forma permanente. Há acordos que são selados sem papel, sem assinatura, sem testemunha. Selados apenas pela compreensão mútua de que os 2 lados têm algo a perder se o acordo for quebrado. São os acordos que mais duram, paradoxalmente, porque são sustentados não por confiança, mas por interesse. E interesse é uma âncora muito mais confiável que promessa. Donato nunca encontrou Lúcio Flávio formalmente. O contato havia sido sempre por intermediários, e Lúcio Flávio havia preferido assim. Não por humildade, por método. Porque quanto menos rastros visíveis de uma intervenção, mais limpo fica o resultado e mais difícil fica para alguém construir uma narrativa de retaliação. Mas numa tarde de junho, um envelope chegou ao endereço de Lúcio Flávio. Dentro, uma nota curta e sem assinatura, com a letra de quem aprendeu a escrever com cuidado de caligrafia antiga. Meu pai dizia que um homem que constrói algo com as próprias mãos não deve jamais entregá-lo a quem não suou para ter. Obrigado por lembrar que ele tinha razão. Lúcio Flávio leu a nota uma vez, dobrou, guardou no bolso. Não era o tipo de coisa que guardava por sentimentalismo, era o tipo de coisa que guardava porque lembrava por que esse trabalho tinha sentido. O Cassino Atlântico funcionou por mais 9 anos em Santa Teresa, até que uma mudança na legislação encerrou as operações de todos os estabelecimentos do gênero no Brasil. Donato Ferrara fechou as portas num sábado de dezembro de 1980, com a mesma cerimônia com que havia aberto. Sem alarde, com dignidade, com os 42 funcionários recebendo tudo o que tinham direito e um pouco mais, porque era o tipo de homem que entendia que a forma como se encerra algo diz tanto sobre o caráter de uma pessoa quanto a forma como se começa. Os funcionários foram embora com histórias para contar para os filhos. Histórias de um lugar que havia sido construído com medida certa, que havia sobrevivido a pressões que tentaram destruí-lo e que havia fechado de cabeça erguida, sem ser tomado por ninguém. A maioria dessas histórias não mencionava o episódio de 1971. Não porque fosse segredo, mas porque Donato nunca havia contado os detalhes para ninguém. Havia uma parte da história que ele guardava para si, não por vergonha, mas pelo tipo de discrição que se desenvolve
quando você entende que certas coisas funcionaram exatamente porque foram mantidas quietas. Mas às vezes, numa conversa longa, numa noite de sábado, depois que os clientes iam embora e os funcionários terminavam o turno e havia uma última rodada de uísque servida informalmente, Donato dizia uma coisa que ninguém entendia completamente, mas que todos sentiam ter peso. Tem gente nessa cidade que poderia ter tomado tudo isso, e não tomou. Não por falta de poder, por encontrar algo que custava mais do que achavam que custaria, e então mudava de assunto. E a noite continuava. No Rio de Janeiro de 1971, numa cidade que era simultaneamente bela e predatória, que produzia oportunidade e perigo em proporções difíceis de separar, houve uma batalha que ninguém viu. Sem tiro, sem sangue, sem manchete. Uma batalha de informação, de paciência, de cálculo frio contra cálculo frio, conduzida nos espaços entre as reuniões formais e as conversas de bastidor. De um lado, uma estrutura de poder construída ao longo de décadas, com tentáculos em 3 continentes, acostumada a conseguir o que queria pelo desgaste metódico de quem resiste. Do outro, um homem com um envelope e a capacidade de fazer o outro acreditar que o conteúdo daquele envelope valia mais do que qualquer cassino. Nenhuma das duas forças era ingênua. As duas sabiam exatamente o que estavam fazendo, mas apenas uma sabia exatamente o que a outra não sabia. E essa assimetria de informação foi a diferença entre 42 empregos mantidos e 42 empregos destruídos, entre uma família de imigrante que preservou o que construiu e uma família de imigrante que perdeu tudo para quem nunca havia suado para ter. Lúcio Flávio não salvou um cassino, salvou o que o cassino representava. E nunca precisou explicar a diferença para ninguém.